Olá, no NTC Notícias Especial de hoje nós vamos conversar com o Alex Agostini, economista da Austin Ases, que acaba de firmar uma parceria com a NTC Logística. Alex, reforço na área financeira, na área econômica é sempre bem-vindo e agora nós temos uma parceria. Mas o que faz a Austin Ases? A Austin é uma empresa de análise financeira, onde ela tem uma base de dados com 8 mil empresas de diversos segmentos de atividade. Ela consegue fazer uma radiografia das empresas de qualquer setor da economia. Além disso, ela também faz análises setoriais, acompanhamos 54 setores da economia, entre eles o setor do transporte rodoviário de cargas. E temos também uma equipe na área de análise econômica que analisa todos os indicadores macroeconômicos, nacional e internacional, e qual o impacto e perspectiva desses indicadores para a economia brasileira. E especificamente com o nosso setor, com a NTC Logística, qual é o trabalho que a Austin Ases vai fazer? Olha, já partindo desse know-how que a Austin tem, de uma análise de empresas na parte financeira e na parte econômica, nós desenvolvemos uma metodologia onde nós trabalhamos a parte de governança corporativa das empresas do setor de transporte rodoviário de cargas. Nós avaliamos as empresas por 3 pilares. O pilar financeiro, que nós entendemos que é o principal deles, a gestão administrativa, para saber qual a aderência dos gestores de cada área, por exemplo, a área operacional, a área de entregas, com o objetivo da empresa, e o terceiro pilar, esse também bastante importante, que é a estrutura operacional. Como a empresa está formada para atender os seus clientes. A partir da avaliação bastante profunda desses 3 pilares, nós conseguimos avaliar a empresa por diversos ângulos e no final certificamos a empresa com uma nota, e um dia ela vai conseguir enxergar, e um relatório que é entregue à empresa, onde ela vai conseguir enxergar quais são os pontos de eficiências, quais são os pontos que ela tem competitivos no mercado e qual a possibilidade que ela tem de melhorar os pontos onde ela já é boa, já é competitiva, e qual o caminho que ela pode adotar para corrigir os problemas que existem em alguns pontos. E até a gente chegar nesse ponto, como é que é a rotina? Porque são muitas empresas, né? Essa é uma parceria que acontece nacionalmente? Nós já estamos com esse trabalho há 18 meses, num grande embarcador. Há uma demanda deste embarcador pela análise de uma ou outra transportadora em relação ao setor que ele opera, que é o setor de e-commerce. Como a Austin, ao longo desses 18 meses, viu que é um trabalho que já foi comprovado, deu certo, nós vamos agora tentar estimular a demanda pelo próprio transportador, mostrar para ele quais as vantagens dele ter um trabalho desse, um programa de certificação de qualidade de gestão. Nós entendemos que a NTC, até por representar a classe, ela tem uma força muito grande de mostrar aos transportadores que é um trabalho bastante interessante, que vai surtir frutos para o transportador. Agora, é claro que nós ficamos na dependência do transportador ter essa demanda. Primeiro vem a demanda do transportador e depois, a partir dessa demanda, a Austin, com a sua equipe de consultores externos, com a equipe de analistas internos, economistas, ela faz todo um trabalho, uma radiografia da empresa em 3 pilares. O pilar financeiro, a gestão administrativa, para saber qual a aderência dos gestores em relação às áreas operacionais e, por fim, a estrutura operacional, para saber se aquela estrutura operacional da empresa ela está de acordo para um crescimento mais acelerado ou um crescimento mais orgânico. Então, todas as informações são captadas, compiladas no relatório e entregue para a empresa. Diante dessas informações, a empresa vai ter um plano de estratégia de medidas para poder corrigir possíveis problemas que existam ou melhorar aqueles pontos que ela já identifica como uma vantagem. E pela tua experiência, você acha que no setor especificamente, algum desses pilares merece uma atenção especial ou não? Existe uma homogeneidade entre a necessidade ou mesmo as mudanças que tenham que ser feitas? Olha, sem dúvida alguma, o setor, o pilar de análise financeira, ele é bastante determinante para o setor. É um setor que, em geral, são ex-caminhoneiros que conseguiram, de alguma forma, ter um bom resultado na sua gestão profissional e que reverteu alguns frutos financeiros e ele quis expandir a sua frota de caminhões e isso se tornou uma empresa. Porém, não houve um avanço na gestão corporativa com alguns princípios na área financeira e, às vezes, ele vai muito mais por arriscar e dar certo do que por uma construção de um plano financeiro. Então, nós entendemos que esse é o grande pilar que vai ajudar aos empresários do setor, principalmente pequenos e médios empresários que olham essa análise financeira de uma forma um pouco superficial, sempre tem ali a orientação do contador, mas nunca tem uma expertise por trás para orientá-lo melhor
como ele pode reduzir alguns níveis de endividamento sem colocar em risco a sua empresa, o seu grande patrimônio. Então nós entendemos que o pilar financeiro ele é extremamente importante e que vai dar uma grande ajuda, sim, aos empresários do setor, principalmente porque nós comparamos, por exemplo, a empresa X com alguns indicadores padrão do mercado. A Austin desenvolveu 23 indicadores que analisam desde rentabilidade, endividamento, liquidez, comparando a empresa com o mercado. Então ele vai conseguir ter uma radiografia para saber quais os indicadores ele está acima do mercado, está no nível bom, regular ou insatisfatório. E ele poderá, a partir dessa análise, tomar algumas medidas corretivas para, naturalmente, ter um crescimento ao longo do tempo. E, Alex, em relação à economia moderna ou atual, digamos assim, quais são os fatores que realmente determinam que as empresas hoje têm que ter esse tipo de atuação ou de prestação de serviço, né? Ou de parceria, digamos assim, para que ela consiga se desenvolver? Olha, a economia brasileira ela vem em transformação ao longo das 2 últimas décadas. Primeiro, com a queda da inflação, isso permitiu um crescimento muito forte dos investimentos de longo prazo, que, por sua vez, aumentou o nível de emprego e renda. Aumentou, portanto, o padrão de consumo. Então, hoje você tem alguns setores muito mais ativos na economia. Como a economia brasileira, naturalmente, ela hoje está em evidência na economia mundial, há uma necessidade crescente de você se modernizar com os padrões internacionais de competitividade. Temos empresas multinacionais, setor de transporte, que estão vindo para o Brasil justamente por essa grande oportunidade do mercado consumidor doméstico e tem que se preparar. Então, nós entendemos que esse é um trabalho, é um projeto em que as empresas vão utilizar para se preparar para essa economia pujante que é o Brasil, para o futuro, ser grande competitivo em alguns setores, em algumas regiões. O nosso objetivo é deixar as empresas mais competitivas. Agora, é claro, tudo depende do plano tático, do plano estratégico de cada empresa, de cada região, até pelas características. Por exemplo, aqui no Sudeste nós temos uma característica muito mais de consumo de bens duráveis. Nós temos, por exemplo, no Sul, uma característica muito mais de transporte agrícola, agricultura, de transporte de grãos. Então, cada empresa, dentro da sua especificidade, dentro da sua característica, ter a sua competitividade. Esse trabalho ele tende a atender a todas as empresas dos diversos segmentos, olhando de uma forma muito mais técnica, muito mais experiente na área financeira, na área de estrutura operacional. Não é, por exemplo, habilidade da Austin mostrar onde a empresa pode melhorar na questão logística. Não é o nosso papel. E de acordo com o que vem acontecendo nas empresas, que hoje nós temos muitas das empresas já com a 2ª geração na gestão, participando da gestão, até mesmo a 3ª geração às vezes, e na tua opinião, a visão desse empresário, que é um empresário que buscou uma formação também, porque já conhecia a empresa e foi buscar uma formação para trabalhar na empresa do pai ou do avô, essa visão facilita então esse aspecto que é ter esse tipo de formação ou esse tipo de especialização dentro da empresa para acompanhar esse mercado? Sem dúvida alguma. Essa melhora em relação à gestão corporativa que a 2ª geração de empresários tem se preocupado, isso ajuda bastante o nosso trabalho, porque a linguagem se torna muito mais próxima, muito mais aplicativa daquilo que a gente sugere ou daquilo que nós identificamos. Nós temos aqui na NTC uma proximidade muito grande com o Grupo Conjovem, que são os filhos dos empresários, em que eles tem a missão de adotar alguns instrumentos de inovação com relação à gestão, com relação à competitividade do setor. E essa proximidade, essa facilidade na linguagem ajuda a deixar um trabalho muito mais compreensivo, não só no relatório que entregamos, mas na aplicabilidade desse relatório para as empresas, e os resultados naturalmente tendem a ser melhores. É claro que aqueles empresários mais antigos, mais conservadores, têm algumas resistências a adotar medidas mais modernas, por exemplo, de uma captação de recursos, ou então de um investimento mais de longo prazo. Essa preocupação, ela existe também para o jovem empresário, mas de uma forma menos resistente em relação ao futuro, em relação a essas práticas que hoje são normais no mercado brasileiro. Alex, então as empresas associadas à NTC Logística que tenham interesse nesse trabalho, nessa análise, procuram a NTC Logística e chega até vocês? Sem dúvida alguma, esse é o principal caminho. Nós entendemos que a parceria ela fortalece essa relação e queremos naturalmente que os associados, até pela proximidade, o dia a dia que existe com a NTC, é muito mais fácil entrar em contato com a NTC, conversar,
pedir para uma visita, por exemplo, da Austin, ou uma reunião na NTC, para poder detalhar um pouco mais, a empresa conhecer um pouco mais qual o objetivo desse trabalho que a Austin oferece na questão da governança corporativa para as empresas de transporte. Alguma coisa mais que você queira falar sobre esse trabalho com a NTC, Alex? Olha, eu só gostaria de reforçar ainda que é um trabalho pioneiro, é um trabalho em que a NTC avaliou por um período bastante importante, para naturalmente levar aos seus associados aquilo que eles enxergam como um trabalho sério, um trabalho muito positivo e que vá dar algum resultado contribuindo para a melhora dos seus associados. Então, a partir dessa validação da NTC em relação à nossa parceria, nós ficamos bastante tranquilos, reforçando ainda mais essa preocupação em melhorar a questão do setor de transporte no Brasil, que vem naturalmente numa constante melhora ao longo do tempo, até por conta dessa estabilidade monetária que existe, naturalmente que haja melhoras, mas ainda há alguns graus de dificuldades na economia brasileira, por N fatores. Mas eu acho que o grande recado que temos que dar é acreditar nessa parceria, que é uma parceria bastante séria, bastante preocupada com a ação profissional especificamente. Ok, muito obrigada, Alex, obrigada pelas informações, né? E a gente deseja muito sucesso para todo esse trabalho que está sendo realizado. Até o próximo NTC Notícias Especial.